Mensagem de reflexão. O Evangelho de Mateus, o capítulo 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versículos 43 ao 48, só vou pegar este pedaço do Sermão do Monte, tá bom? Eu costumo dizer que o Sermão da Montanha é toda teologia sistemática de Jesus. Se você pegar o capítulo 5, 6 e 7, você vai pegar toda a teologia sistemática de Jesus, toda a sua doutrina, toda a sua crença, toda a sua revolução da época, em pensamentos, em ações, em palavras, que está nestes capítulos em especial. Se você quer ser um cristão autêntico no presente século 21, você pode seguir esses 3 capítulos, todos os ensinamentos, que vai ficar facinho alguém chegar para você e dizer: eu acho você diferente, eu vejo algo diferente, assim como disseram com Pedro, né? Quando Jesus foi capturado pelos soldados, disseram para Pedro assim: você é um deles. Por que disseram isso? Porque além de ver Pedro muitas vezes com Jesus, os hábitos do pescador bruto, ignorante, ficou no passado e agora virou um pequeno Cristo, um pequeno Cristo seguidor do seu mestre. Então, se você quer ser um cristão autêntico, eu lhe desafio a viver os 3 capítulos do Sermão da Montanha, tá bom? É isso aí, a teologia sistemática de Jesus, tá bom? Queridos, vamos à leitura da palavra do Senhor. Diz assim: ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Oremos. Pai querido, eu peço pelos aniversariantes, que o Senhor esteja abençoando suas vidas abundantemente, as crianças dessa igreja, os projetos, Senhor, os eventos, toda a sua estrutura, seus sonhos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor repouse e que todos os dias possamos ver as virtudes dessas bênçãos claramente, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua palavra não seja, Senhor, nessa noite, um entrar e sair de ouvidos, mas que esta palavra fique gravada nos nossos corações essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando Jesus nos relata sobre o próximo nesse texto, Ele quer deixar claro que o Pai, Deus, já não aceita mais o que foi dito pelos antigos, explícito no versículo 43, que afirma assim: ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Uma coisa que ficou no passado. E temos, porém, Deus, versículo 43, que temos, porém,
Deus quer que amemos até os inimigos que nos perseguem. Este aspecto ensinado neste texto nos mostra que esta nova forma de ser nos torna filhos de Deus, que com consciência entende que a chuva é uma coisa simples para Deus. O raiar do sol vem com amor sobre os maus e os bons. Portanto, imitemos a Deus neste aspecto do Evangelho. Então, de forma muito sucinta, quando Jesus diz assim, muito clara, ele ouvistes, ou quando ele diz, eu vos digo, Jesus ali está bloqueando, está deixando no passado, deixando para trás as coisas que o Antigo Testamento influenciava a religião presente nessa época judaica. Ou seja, quando Jesus diz assim, mas eu vos digo, ele já está dizendo, olha, o que foi feito se fez, agora será feito desta forma. Ou seja, Jesus está dizendo que as coisas que ficaram no Antigo Testamento, como diz Hebreus, são sombras. E o que é uma sombra, se não uma réstia? Se não é algo que você vê, mas você não consegue pegar, apalpar. Ou seja, o Antigo Testamento para nós que somos cristãos serve apenas para fazermos uma leitura de um Cristo que está muito escondido nas profecias, nos sacrifícios e em todas as coisas dos preceitos da lei. É para isso que serve o Antigo Testamento. O Antigo Testamento e a Bíblia inteira, ela não deve ser lida como um livro comum. Tem muitas pessoas que não estão entendendo a leitura da Bíblia. E talvez você essa noite não entenda ainda. Nós temos que ler a Bíblia na visão de ler Jesus. Tem pessoas que leem a Bíblia, mas como se estivesse lendo um livro para o próprio conhecimento intelectual. Nós temos que ler a Bíblia lendo a vida de Jesus. E eu e você, nós, meus irmãos, meus queridos, lendo a vida de Jesus, lendo a vida do nosso Mestre, do nosso Deus que fez carne e habitou entre nós fazendo essa leitura todos os dias da vida de Jesus, do seu comportamento, das suas palavras, dos seus ensinos. Eu quero dizer uma coisa para você aqui. Fica fácil ser cristão, ao passo que fica difícil para aquelas pessoas que estão esperando numa religião um pacote completo, um pacote feito, um pacote de Natal, seja lá do que for, um pacote completo de religiosidade. É impressionante se você observar hoje, em cada igreja que você entrar e não tiver a leitura de Jesus, eles vão lhe dar um pacote. Um pacote que não é bíblico. Com alguns afazeres, com algum comportamento, com alguma coisa, algum perfil que você precisa ser religiosamente falando. Mas a Bíblia Sagrada, ela não tem pacotes para você. A Bíblia Sagrada mostra na leitura da vida de Jesus um estilo de vida para nós hoje. E você e eu, nós precisamos desse estilo de vida, meu irmão. Como nós vemos aqui no texto, né? Que está muito explícito a questão do próximo, do outro, daquele que eu convivo todos os dias. E acredite, não tem maior próximo do que aquele que é mais próximo de nós. Você sabia disso? Porque os outros próximos que não conhecemos, apenas julgamos, apenas ficamos no pensamento de achar que ele é assim. Mas de fato, quando Jesus relata sobre o próximo,
Jesus está dizendo que o próximo é aquele mais próximo de você, aquele que convive com você, aquele que sabe o que você gosta de comer, aquele que lhe desafia, lhe confrontando em alguma coisa errada. O próximo é aquele que sabe dos seus defeitos, como sabe das suas virtudes. Este é o próximo. O seu próximo é esse. É o mais próximo que você pode ter. E é deste próximo que Jesus se relata aqui nesse texto. Então, diante disso, eu coloquei aqui alguns blocos, alguns números, para que a gente possa refletir nessa noite. A primeira coisa que eu coloquei aqui em Algarismo Romano, sobre o texto que lemos, quer dizer o seguinte: porque se amardes os que vos amam, é o desafio que nós vimos no texto, que recompensa existe nisso? É uma pergunta para que nós façamos uma meditação nessa noite, meu irmão. Olha só o desafio. Porque se nós amarmos os que nos amam, que recompensa existe nisso? Qual tipo de recompensa tem naqueles que amam aquele que ama você? Que recompensa tem se eu sei que determinada pessoa que eu conheço, sempre encontrarei nela o afago, aquilo que me massageia o ego? Que recompensa? Porque para Deus, a gente deve entender que para Deus, você sabe qual é o verdadeiro amor? Você sabe qual é o verdadeiro amigo? Você sabe qual é o verdadeiro próximo? Para Deus, é como diz Provérbios. Como diz lá no livro de Provérbios: leais são as feridas feitas pelo amigo. Esse é o próximo de verdade. O próximo de mentira é aquela pessoa que, mesmo enxergando os meus defeitos, os nossos defeitos, aquela pessoa que está próxima de nós, e ela apenas elogia e elogia, e ela apenas massageia e massageia o nosso ego. De fato, o próximo de verdade, que quer o nosso bem, ele não elogia os nossos defeitos, mas ele corrige os defeitos do seu próximo. Este é o próximo que Jesus está se referindo também. Então, não há recompensa nenhuma para quem não faz do seu próximo o amor que está explícito nesse texto. Não há recompensa para ninguém que não tem amor pelo seu próximo. Você notou o texto dizendo que recompensa tem as pessoas que amam aqueles que apenas os amam? Não existe recompensa. E quando se trata de recompensa aqui, não é uma questão de um presente, de um próximo, de um ente querido, de alguém que te ama, de alguém que lhe quer bem. Não, está se retratando de Deus, ou seja, de Deus para nós. Que recompensa tem nós de Deus se nós não amarmos o próximo? Nenhuma recompensa. Isso não é bom. Não existe recompensa para quem não ama o próximo. Uma outra coisa, nós percebemos no texto é que não há aspectos de Deus na vida daquele que não ama como Deus ama. E como é que Deus ama? Isso é interessante. Não há, mesmo que a pessoa fale de Deus 24 horas, e acredite, tem pessoas que falam de Deus para chamar atenção para si. Tem outras que falam de Deus para chamar atenção para a sua religião. Tem outros que falam de Deus para chamar atenção para Deus. Lembra do texto que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1? O texto de Coríntios, capítulo 1. Qual era o problema, o primeiro probleminha que Paulo resolveu na igreja de Coríntios lá? Capítulo 1.
O que é que está dizendo lá? Afirma assim a palavra. Está lá dizendo: olha, eu ouvi que entre vocês há uma dissensão. E nesta dissensão uns dizem, eu sou de Paulo. Aí o outro diz, eu sou de Apolo. Outros dizem, eu sou de Cefas. E até outro grupo diz, eu sou de Jesus. Agora, nesse confronto de partidário, né, que estava acontecendo na igreja de Corinto, eu sou isso, o outro dizendo, eu sou daquele, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano. Até Jesus, nesse momento, aqueles que diziam que era de Jesus era menos espiritual do que os que diziam que era de Paulo, de Apolo e de Cefas, que é Pedro. Sabia disso? Por quê? Porque estava o espírito de divisão, o espírito faccioso. E Jesus não se mete no meio de facções religiosas. Jesus é um todo, exclusivo, digno de toda honra, de toda glória e louvor. Então, não há aspectos de Deus na vida daquele que não ama como Deus ama. E como é que Deus ama? Nossa, Deus demonstrou isso num gesto muito forte que nós, eu e você, nós não temos condições de fazer. Nós somos limitados. Sabe como? Deus mostrou o seu grande amor, provou, como diz Romanos, provou o seu grande amor, dando o seu único filho, seu filho amado, para todos nós, ainda pecadores. Provou Deus o seu amor por nós, e nós não temos condições de provar que amamos a Deus como Ele nos ama. Então, como é que Deus que nós o amemos? Como é que eu amo como Deus ama? É simples, mas difícil. É a cada dia, na leitura da vida de Jesus, na leitura do próprio Jesus Cristo, suas atitudes, seus atos, sua vida, é eu tentar imitá-lo como ele fez. Isso gera uma vida inteira, meus irmãos. Isso gera uma vida completa, inteira, a sua vida toda, você tentando, esforçando-se a cada dia para fazer a vontade de Deus, vivendo a vida de Jesus. É assim que Deus ama, se entregando completamente. Jesus se entregou completamente numa cruz por nós. Jesus se doou completamente por nós em vida. Eu acho interessante que às vezes a gente fala desse amor radical, desse amor tão forte, desse amor tão pleno, desse amor tão original, desse amor tão lindo, grande e imensurável. E parece que nós estamos anestesiados e nada mexe com nossas emoções mais. As nossas emoções já estão bloqueadas, porque parece que esse amor se afastou da nossa vida. O que é que está acontecendo conosco? Por que já não me sinto mais tocado pela palavra de Deus? São perguntas que você tem que fazer todos os dias. Eu faço isso todos os dias e não é fácil. Parece que estamos como peixes num rio poluído, em que busca respirar para poder sobreviver, mas não tem forças de romper a poluição. Assim está a vida de muitas pessoas que estão vivendo sem o amor de Deus, sem transmitir esse amor, tentando respirar, tentando sobreviver na poluição que o pecado está bloqueando as igrejas. Você já ouviu muito isso aqui, essa frase aqui, você já ouviu muito. Hoje em dia, a igreja não influencia mais o mundo, mas ao inverso, o mundo está influenciando a igreja. Você já deve ter ouvido isso demais. O mundo está invadindo a igreja, porém a Bíblia diz que nós igreja, nós temos que invadir as portas do inferno para salvar as pessoas, e não o inferno e toda a sua maldade invadir a igreja.
É assim que Deus ama, entregando-se em vida por nós. Você pode verificar aí no versículo 44 e 45, que ele afirma assim, vou repetir: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e chuvas sobre justos e injustos. Interessante que Jesus coloca no 46 uma pergunta para nós. Ele faz uma pergunta para todos nós, inclusive para mim. Ele faz uma pergunta: não faz os publicanos o mesmo? Não faz os publicanos o mesmo? Qual a diferença então? Se a gente ama os que nos amam, não faz os ímpios o mesmo? Se a gente amar só aquelas pessoas que a gente seleciona com o nosso dedo ou com o nosso entendimento, qual diferença isso faz para Deus, nós como cristãos? Qual diferença? Nenhuma. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Essa é a simplicidade. Qual a diferença? Eu tenho que me perguntar todo dia, você também: meu Deus, que diferença eu estou fazendo nessa sociedade de Quixadá, do Brasil, aonde eu passo? Que diferença eu estou fazendo se eu seleciono algumas pessoas para amar? Sabe? Está entendendo? Se eu faço uma seleção na minha cabeça, não, eu amo fulano, mas ciclano eu excluo. Eu amo Beltrano, mas tal pessoa é assim, não gosto não, eu excluo. Hoje a gente não usa nem a palavra excluir, é deleta, né? Aí lá no Facebook, aquela pessoa lá, chata, muito chata, você escreveu uma coisa, aí aquela pessoa chata, sabe, foi lá e te confrontou. E esse pensamento aí, eu não concordo. Isso eu já passei muitas vezes. Eu entro para escrever alguma coisa. Tem pessoa que vai lá e coloca. Aí eu vou ter que fazer aquele exercício de sempre. De sempre. O que nós escrevemos, ou seja, o que se escreve, não é para agradar as pessoas. É uma coisa que se escreve. Se a pessoa não concorda, é democrático ela dizer que não concorda. Agora ela não precisa lhe excluir, lhe bloquear, lhe deletar. Você está entendendo? É isso que as pessoas estão fazendo no hoje. As pessoas não gostam de determinada coisa que você faz, as pessoas não gostam do que você escreveu, as pessoas não gostam de um gesto, as pessoas não gostam de alguma coisa, lhe deleta, lhe exclui, sumiu. E eu te pergunto, onde está o amor de Deus nisso? Cadê o amor ao próximo aí? Vou repetir que é bom, faz bem à saúde mental. O que é que ele diz aqui? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu te digo, se nós somos irmãos e dizemos que nos amamos como irmão, por que nós temos o hábito de excluir as pessoas de nossa vida? Não é um hábito cristão, não é cristocêntrico. Eu, por não me adaptar a fulano de tal, eu excluí ele. Eu estava vendo essa semana, essa questão de adaptação é interessante. Eu estava estudando essa semana sobre isso, dando uma olhadinha assim no site e num jornalismo que estava dizendo o seguinte: que as pessoas mais sábias e mais inteligentes do mundo, sabe quais são? Não é aquelas que estudam 24 horas por dia para ser um médico. Não é. É impressionante. Não é aquela pessoa que sabe de tudo. Você sabe quais são? É as pessoas que conseguem se adaptar a qualquer sociedade, a qualquer situação e a qualquer contexto. Brincadeira? E realmente, observe, as pessoas que conseguem se adaptar a qualquer situação, contexto,
financeiro, seja o que for, essas pessoas são extremamente inteligentes e sábias. Pode vir a crise do tamanho que for, elas conseguem. Agora, eu vou fazer uma pergunta para nós, serve para mim também, que a palavra de Deus é uma espada que penetra de um lado e do outro. Graças a Deus por isso, que eu prego para Deus, para a igreja e principalmente para mim, porque quando a palavra de Deus vem para mim, Deus está me confrontando primeiro. Obrigado, Jesus, que o Senhor está me confrontando. Eu te pergunto aqui nessa noite, além do mais, por que a gente não consegue mais se adaptar a este amor na expressão das pessoas que nós conhecemos? Por que está tão difícil? Parece que o texto de Pedro está se cumprindo. Se não me falha a memória, é Pedro ou é Timóteo, e diz assim: e nos últimos tempos os homens serão amantes de si mesmos. Não é verdade? Aí Jesus também não disse uma coisa mais ou menos sobre isso, que nos últimos tempos o amor de muitos esfriará. Eu acredito, meu irmão, que antes que você esfrie totalmente, antes que você congele, vire uma estátua, sabe, congelada, antes disso, eu convido você a voltar para o hábito de fazer uma leitura sobre a vida de Jesus. Segunda coisa, eu te convido a voltar a orar mesmo, a jejuar, coisas simples, para que você volte a ser sensível à palavra de Deus. A segunda coisa que eu quero trazer sobre hoje, sobre o próximo, é que o próximo sou eu, pois a imagem e semelhança de Deus ele é. Observe bem uma coisa: o próximo que está mais próximo, ou qualquer próximo que nós temos, somos nós mesmos, porque tal próximo é a imagem de Deus que o fez. O próprio Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Lá em Gênesis está escrito isso. Então o meu próximo sou eu. Ou seja, quando o próximo é visto como eu mesmo, tudo fica mais fácil, como no ensinamento de Jesus. Quando eu olho para o meu próximo, como se eu estivesse olhando para mim, quando eu olho para o meu próximo e o respeito como eu quero respeito para mim, quando eu olho para o meu próximo e eu quero para mim o bem, eu também vou querer para este próximo, porque esse próximo sou eu. Porque assim como eu sou a imagem e semelhança de Deus, o meu próximo também é. Aonde é que eu sou melhor do que o meu próximo? Sejamos mais humanos, irmãos. Sejamos mais humanos. Não é fácil não, viu? Lutar contra temperamento, personalidade, educação familiar. Nossa, é muita coisa. Mas lembremos, assim como nós somos, e às vezes pensamos assim, que somos a imagem de Deus e semelhança da sua glória, o meu próximo também é. Então meu próximo sou eu. O meu próximo é como eu sou. Assim como eu quero ser tratado, devo eu dar o tratamento que o meu próximo precisa. Tudo que eu quero para mim é para o meu próximo. O que é que Jesus disse? Aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Você entendeu? Aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Quando o próximo é visto como me vejo, absolutamente tudo vira o Evangelho na minha vida, pois o Evangelho é a boa nova, poderosa para o meu próximo. Quando eu e você entende que o próximo
é você, é eu, somos nós. É aquela igreja que se divide não para fazer facções religiosas, mas que se divide em dar amor, em dar afeto, em estender graça, em estender misericórdia, em estender compaixão. Tudo isso é coisa de Jesus. Humildade, lavar os pés. Aí todo o evangelho vem para dentro de mim. E este evangelho é a boa nova de Deus. Sua palavra impacta o próximo. E o próximo fica atônito. Fica sem. Hoje em dia as pessoas ficam até sem entender. É impressionante. Quando você faz um gesto comum, simples, uma coisa que a sociedade não está acostumada a fazer, uma honestidade, um gesto de ajuda, como se fosse um bom samaritano por alguém, as pessoas se assustam e viram tipo assim uma mídia. Tem que sair em todos os jornais, em todas as redes sociais. Esses dias um menino queria um Hulk, e além do Hulk, o menino foi até conhecer o seu ídolo. O gesto de alguém que deu o Hulk de presente àquele menino, que para nós cristãos isso não pode ser uma coisa muito longe, não. Só esse simples gesto de amor tornou um impacto na sociedade tão grande, tão forte, desse aspecto do evangelho do próximo, que virou um show de mídia, meu irmão. Sabe por quê? Você sabe por quê? Porque a sociedade está, além de adoecida, decaída, e já não consegue mais, de maneira alguma, sabe, socializar-se no amor cristão com o próximo. Parece que está extinto. Porque o que nós vemos mais na televisão, nas mídias, é coisa horrorosa, ruim, coisa ruim. Pode observar. Quando o próximo é entendido que este ser sou eu, em mim exclusivamente alguma coisa vai mudar. Tudo vai virar. Parece loucura, mas tudo vai virar Jesus na minha vida. Tudo. É muito simples o evangelho. É simples. Então, quando o meu próximo ele entender isso, ele vai ver todo Jesus na minha vida. Não de forma negativa, como foi Pedro que negou Jesus 3 vezes, as pessoas dizendo para ele: Pedro, eu vi você andando com ele. Você é um deles, sim, porque você estava comendo com ele lá. Não de forma negativa, mas de forma muito agradável a Deus, como um aroma suave em suas narinas. E quando o meu próximo entender isso, que em mim, meus hábitos, minhas atitudes, meu posicionamento é a leitura de Jesus na minha vida, o próximo vai ficar fácil de querer esse estilo de vida, porque está extinto na sociedade um estilo de vida que realmente seja do evangelho. Está extinto, morreu e precisa ser ressuscitado. 3 e último, para terminar, porque você pode estar cansado. Jesus ele fala algo interessante no verso 47 e no verso 48. E eu preciso aqui fazer essa releitura destes 2 versículos. Ele diz assim: e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Meus irmãos, isso aqui é tão atual que esses dias, sabe, quando eu estava lendo a Bíblia,
Eu não estava meditando, não. Meio deitando, não, sabe? Estava meio deitando. Lendo a Bíblia, deitado na cama, e deu aquele sono que a gente baba a Bíblia, assim, sabe? A Bíblia fica babada, que dá aquela preguiça espiritual, né? Não, estava mesmo observando. E assim, eu disse, meu Deus, como Deus é maravilhoso, como Jesus ilumina a gente vê as coisas tão atuais. Gente, e se saudar somente os vossos irmãos, olha só, que fazemos demais. Isso é atual. Nós vemos hoje na nossa religiosidade, evangélica ou não, nós vemos desse meio as pessoas se saudando como se fosse exclusividade. Alguns se saudam, paz do Senhor. Esses dias que eu preguei em Crateús, eu vi uma coisa assim que me assombrou, né? Eu tomei um impacto. Sabe, lá de fora, muito quente, lá não tem nem um ventinho pra gente se abanar, muito quente lá. Aí eu sentei lá do lado de fora. Aí lá de fora passou um carro de entrega de água, né? De água, passou a entregar água. Aí eu só vi o camarada, viu o outro e um senhor assim sentado do outro lado. Aí o camarada disse assim: paz do Senhor, endemoniado. Chega, eu tomei um susto, que eu nunca tinha visto o camarada saudar o outro chamando ele de endemoniado. Misericórdia, meu irmão. Paz do Senhor, endemoniado. Eu nunca tinha visto, eu tomei um susto. Eu digo, meu Deus, como esse negócio de saudação está virando uma bagunça, né? Então, Jesus está dizendo aqui, olha, que adianta no dia a dia eu só saudar aquelas pessoas que eu seleciono para saudar? Que adianta? Para que isso? Se os ímpios fazem o mesmo, eles se cumprimentam no dia a dia e cumprimentam a quem ele quiser, seleciona. Eu falo com o fulano hoje, com o fulano não falo. Naquele dia no futebol, ele deu uma entrada assim, não falo mais com ele, não saldo ele, nem boa noite eu dou. Mas aqui está mais atual para a questão religiosa. Se saudardes apenas que você, esse pessoal que faz seleção diz assim, não, fulano de tal é batista, então não saldo ele não, para a paz do Senhor não. Está entendendo? Não, fulano de tal é isso, por isso eu não saldo ele não. Gente, pelo amor de Deus. Olha o que é que Jesus está dizendo. O que fazer demais? O que é que faz demais se a gente só saudar uns aos outros, meu querido? O que é que isso vai trazer de crescimento, ou que isso vai assim, tipo assim, contar pontuação no céu? O que é que isso vai fazer? Se as pessoas ímpias fazem o mesmo. Jesus saudava a todos. Sabia disso? Jesus saudava a todos, não só aos irmãos da fé. Todos eram saudados por Jesus. Sabia disso? Todos. Aonde Jesus ia, todos recebiam a sua saudação de paz. O shalom, né? Judaico. É um hábito judeu, shalom, shalom, shalom. Para quem quer que seja, shalom, paz. Paz. Onde Jesus ia, saudava a todos. Deixa bem claro o versículo 47, que Jesus ensinando, se não há nada que acrescente, só saudar os vossos irmãos, então Jesus, ele saudava a todos, porque ele está ensinando uma coisa que não tem diferença para Deus, se você sauda todo mundo ou se você não sauda. Saudação não é uma salvação. Tem gente que pensa, fulano de tal que não sauda com a paz do Senhor, ele não é crente. Meu irmão, onde é que tem isso na Bíblia, pelo amor de Deus? Eu já rodei a Bíblia inteira, já botei a cabeça para baixo, já fui de Apocalipse a Gênesis, de Gênesis a Apocalipse. Já joguei ela para cima para ver se abre assim. Joguei ela para cima para ela cair no chão, para ver se ela abre, e encontra esse texto que diz assim:
Se você não saudar as pessoas com a paz do Senhor, você não é crente. Já procurei, viu, irmão? E não tem. Misericórdia, então. Então, Jesus saudava a todos. A saudação de Jesus é para todos. Sabia disso? A saudação de Jesus é para todos. Todos. Sua paz é para toda a humanidade que assim queira essa paz. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele falou sobre isso. Paz seja convosco. Não foi? Vamos abrir aí o texto. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 e 21. Aí alguém pode dizer: não, pastor, mas aqui só estavam os discípulos. Alguém pode perguntar isso. Porém, a gente tem que ter cuidado com esse pensamento. Sabe por quê? Porque se era só para os discípulos, então toda a palavra de Deus ficou só para os discípulos. Verso 19 e verso 21, duas vezes Jesus fala: paz seja convosco. Ele diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. No versículo 21, a mesma coisa, Jesus sauda a segunda vez. Por que será que Jesus só teve que saudar duas vezes? Só se bastava uma. Já lhe digo. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Por que Jesus disse duas vezes: paz seja convosco? Sabe por quê? Porque paz do Senhor, ou graça e paz, é para quem está perturbado. A paz é para quem precisa de paz. E os discípulos nesse momento, como narra a Bíblia, os discípulos estavam perturbados, se trancando com medo, porque Jesus tinha sido crucificado, estavam se sentindo envergonhados, estavam se sentindo acuados, estavam se sentindo covardemente inibidos, com medo de serem pegos para serem crucificados também. Então Jesus teve que dizer duas vezes: paz seja convosco. Ou seja, a paz de Jesus é para todas as pessoas que estão perturbadas. Ou seja, quando eu sair da minha casa, aonde eu for, eu tenho que dar paz, é para todo mundo, saudar todo mundo. O camarada que está perturbado na maconha, o camarada que está perturbado no álcool, o camarada que está perturbado em um monte de coisa. Paz seja contigo, a paz do Senhor para a tua vida. Experimente para você ver uma coisa. Experimenta não saudar apenas quem te sauda. Experimenta saudar quem não está esperando a tua saudação de paz. Como diz lá no Evangelho de Mateus capítulo 10, quando Jesus instrui os discípulos a fazer sua missão, Jesus diz assim: olha, quando você entrar na casa, quando você entrar na casa de alguém, aquela casa for digna da sua presença, da sua paz, deixe a paz lá, porque a paz vai reinar naquela vida. A paz de Cristo é para quem precisa e está perturbado de alguma coisa. Aí eu te pergunto de novo, voltando ao texto, o que foi que Jesus disse? O que foi que Jesus disse? O que adianta a gente saudar só apenas quem nos sauda? Que adianta a gente prestar uma saudação só a quem está nos saudando? Não faz os publicanos, os gentios, os ímpios o mesmo? As pessoas não convivem do mesmo jeito? Que adianta eu apenas desejar paz para quem já tem a paz? Que adianta eu desejar paz para quem já é salvo? A gente tem que desejar paz para quem está precisando de paz. Experimente a partir de hoje, meu querido. Aí você compra o pão, você diz assim: paz seja contigo. Experimenta. As pessoas podem até não responder, pode achar estranho, que é natural, mas elas vão sentir um impacto, não porque existe poder nas palavras, não é por isso não, é porque elas não estão acostumadas a você saudar elas com a paz que Cristo tem em sua vida.
Que adianta, meus irmãos? Saudar apenas quem nos sauda. Que adianta? Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar nesse momento. No seu lugar você pode orar a Deus, pedindo a Deus que lhe dê coragem para saudar a todos com essa paz. Você pode pedir a Deus que lhe dê esse amor, que lhe dê amor pelo próximo, do seu jeito de ser. Porque às vezes as pessoas olham para nós, olham para a nossa aparência e diz muita coisa, mas quando nos conhecem, aí vai dizer outra. Viu? Então, por favor, ore a Deus dizendo: Senhor, eu quero esse amor na minha vida. Eu preciso desse amor. Eu preciso entender, Senhor, você pode orar, que a chuva não é só para mim, que sou filho do Senhor. A chuva é para todos, e assim demonstra o teu amor. Que assim como a chuva é para todos, o amor de Deus é para todos. Assim como o sol raia para todos, o amor de Deus vai raiando para todo mundo também. Ora aí. Vivemos tempos difíceis. Vivemos tempos difíceis, onde os valores cristãos estão sendo extintos da sociedade. Vamos saudar a todos, vamos mostrar para as pessoas que essa paz que Jesus dá é para todos. Em nome de Jesus. Pai eterno, Senhor Jesus Cristo, primeiramente eu quero pedir perdão pelos meus pecados, porque eu entendo que além de salvo, eu tenho uma natureza pecaminosa, Senhor, e vivo lutando contra ela. E eu te peço que me perdoe de todos os pecados, em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus me purifique e agora me torne mais alvo que a neve. Senhor, obrigado por isso. Obrigado pelo teu perdão, pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque mesmo sendo ainda, meu Deus, imperfeitos, porque perfeito é o Senhor, temos livre acesso por Jesus Cristo, que rompeu, meu Deus, todo obstáculo, para que possamos ter, pela graça, acesso ao teu trono. Pai eterno, em nome de Jesus, abençoe nossas vidas, nos encha dessa verdadeira paz, que possamos entender que nós não devemos saudar apenas algumas pessoas, que nós não devemos amar apenas algumas pessoas, mas que possamos viver todos os dias o amor que o Senhor tem para nós e para as pessoas. Em nome de Jesus, faz de nós, Senhor, este texto, porque é importante para nós, porque recompensa existe, Deus. A recompensa está esperada para aqueles, meu Deus, que amam o próximo. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, para sempre. Que Deus abençoe a todos. Amém e amém.